Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar do imaginário das grandes navegações, dos seus mitos, das suas lendas. Então fica aí com a gente. Se você ainda não assistiu, assista ao nosso vídeo sobre as grandes navegações, porque lá nós vimos que as navegações iniciadas no século XV foram projetos políticos e mercantis que transformaram os reinos de Portugal e Espanha, que até então Aragão e Castelo unificados, em impérios ultramarinos que colonizaram o ambiente americano, nomeando então esse continente como o Novo Mundo. Nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre os mitos, as lendas em torno dessas viagens marítimas. Os cristãos da época, eles imaginavam que haviam locais com águas fervendo no Oceano Atlântico, monstros nas terras recém-conquistadas, personagens e locais míticos e muito ricos que os ajudariam nas suas expansões pelo mundo. Vamos então embarcar agora em uma viagem pelo imaginário das grandes navegações? Bem, quando a gente fala em imaginário, a gente está falando sobre mitos, lendas, fábulas, ideias e conceitos e tudo aquilo que um determinado grupo ou sociedade pensa ou imagina. Para ciências humanas, como história e antropologia, imaginário é um conceito que faz referência ao conjunto de ideias e pensamentos e imagens que fazem parte da mentalidade de uma comunidade. Formado então por imagens visuais, mentais ou verbais, o imaginário ele expressa desejos individuais e coletivos, ou emoções, sentimentos, como medo e grandes expectativas. O imaginário então deve ser encarado como uma realidade tanto quanto a gente entende a realidade dita concreta. Não é porque o imaginário se refere a imagens da imaginação que ele não é real. O imaginário então influencia na realidade que a gente chama de real. Basta a gente lembrar dos casos como as cruzadas no Oriente Médio nos séculos XI ao século XIII. Apesar dos motivos políticos e econômicos que levaram os cristãos ocidentais a travarem guerras na Terra Santa ou na Palestina, outra razão que engajava esses cristãos era o ideal cavaleiresco da virtude, da bravura por uma causa em nome de Cristo. Os cruzados eles acreditavam que lutar ou morrer por Cristo lhes garantia a indulgência, ou seja, o perdão de todos os pecados, levando assim sua alma direto para o paraíso. Parte desse imaginário das cruzadas permaneceu durante as grandes navegações. Todos os caras envolvidos ali nas grandes navegações, eles acreditavam que eles deveriam levar sua fé cristã a outras regiões e povos. Esse desejo coletivo pode ser percebido no mito de Preste João. Olha só, os cristãos europeus eles acreditavam que ele era um rei, também cristão, que os ajudaria a expandir o cristianismo e a expulsar os infiéis muçulmanos da Terra Santa. Qualquer semelhança com a ideia das cruzadas medievais não é mera coincidência. Esse mito ele pode ter surgido em 1165, quando uma carta enviada ao imperador bizantino e ao papa Alexandre II passou a circular pelas cortes europeias. Ela teria sido assinada por um sacerdote cristão chamado Preste João, que era o soberano de um reino incrível e mágico que seria um aliado dos europeus. Preste João seria então descendente de um dos reis magos, um daqueles três que presentearam Jesus assim que ele nasceu. Os europeus também acreditavam que ele comandava milhares de soldados, que carregavam cruzes de ouros repletas de joias raras. Além disso, no centro de seu reino havia uma fonte de água vinda do paraíso que garantia a juventude eterna. E onde era o reino de Preste João? Ele ficava em um local impreciso, em algum ponto das Índias, ali na parte do Oriente, que era onde eles chamavam de Índias, ou na África. Possivelmente esse rei deve ter sido inspirado em algum soberano da Etiópia. Se você assistiu o nosso vídeo sobre a rainha de Sabá, você aprendeu que a Igreja Ortodoxa Etíope foi fundada em 1959, quando a Etiópia declarou independência em relação à Igreja Ortodoxa Copta, que era sediada em Alexandria, no Egito. Mas antes dessa separação, a principal igreja cristã na Etiópia era a Ortodoxa Copta, fundada, segundo a tradição, pelo apóstolo São Filipe no século I. Pesquisas acadêmicas indicam que o cristianismo chegou à Etiópia na primeira metade do século IV d.C., quando o país era o reino de Aksum. Nessa época, a fé cristã acabou sendo organizada
e gerou daí a Igreja Ortodoxa Copta. Independente do século de fundação da Igreja Copta na Etiópia, os cruzados medievais e os navegadores e viajantes cristãos modernos podem ter associado a comunidade copta etíope com o reino de Preste João. Esse mito nos ajuda a entender parte de um imaginário cristão que expressava os desejos de dominar novas terras, de encontrar um aliado rico em metais preciosos que ajudasse contra os inimigos políticos da época, que eram os muçulmanos, e também um desejo de alcançar a juventude eterna, escapando assim da morte. Desse jeito, o reino de Preste João era um local mítico, mas esse não era o único lugar mágico que fazia parte da crença dos navegadores e exploradores do século XV e XVI. Tinha um outro lugar chamado Eldorado. Durante as grandes navegações, os cristãos projetaram seus desejos por riquezas e aliados poderosos nas regiões com as quais eles tinham contatos comerciais e culturais ou que eles conquistavam. Essa cobiça por metais preciosos foi uma característica típica do período mercantilista. Foi assim com a crença no reino de Preste João, no Oriente ou na África, e com a lenda de Eldorado no Novo Mundo. Basicamente, o Eldorado era um local de riquezas extraordinárias, de difícil acesso, no meio da selva amazônica, ou seja, um verdadeiro paraíso esquecido ou perdido. Provavelmente essa lenda começou a ser divulgada na década de 1530 pelo conquistador e explorador espanhol Gonzalo Jiménez Quesada, que escreveu em seus relatos de viagem sobre um rei tão rico que cobria todo o seu corpo com ouro e que de uma canoa jogava pedras preciosas em um lago como oferenda aos deuses. Com a divulgação dessas narrativas, o Eldorado foi associado não somente a um rei, mas a um reino inteiro, a uma cidade repleta de fortunas materiais, um verdadeiro paraíso oculto na selva, uma terra de maná e leite, como a Bíblia expressa no Antigo Testamento em relação à terra prometida lá em Canaã do Deus dos Hebreus. Vemos aí uma associação direta, então, entre a Bíblia e os desejos dos cristãos nas grandes navegações. Afinal de contas, uma das bases do imaginário cristão é a própria Bíblia Sagrada. Ao comparar a terra prometida bíblica com o paraíso de riqueza chamado de Eldorado, os cristãos europeus do século XV e XVI estavam atualizando os conteúdos bíblicos de acordo com seus desejos. A origem da lenda de Eldorado pode ter sido inclusive indígena. Talvez alguns nativos tenham divulgado esse mito entre os espanhóis para agradá-los e conseguir apoio nas guerras contra as tribos inimigas. Em 1535, por exemplo, o conquistador Sebastián Belalcázar, após conquistar o último território inca, ouviu de um nativo sobre a existência de um reino mítico. Esse indígena teria feito isso para conseguir apoio na luta contra os muiscas, que era uma outra tribo que era inimigo deles na época. Naquele contexto já se sabia que as terras americanas eram ricas em pedras preciosas. O boato então sobre Eldorado aumentou ainda mais a corrida do ouro nessas partes onde os exploradores espanhóis queriam as riquezas da América do Sul. Havia nessa época quem dissesse que o ouro em Eldorado nascia da terra igual plantas ou que era tão numeroso quanto os peixes no rio. Haviam tantas pedras preciosas e joias que a cidade inteira de Eldorado era formada por elas. Era um reino paradoxal, brilhante, reluzente e enorme, mas escondido no meio da selva. E tudo isso motivou mais e mais exploradores, de modo que as supostas localizações do Eldorado sempre mudavam. Ora estavam na Amazônia colombiana, ora na Venezuela, ora no Brasil, ou até no deserto de Sonora, que fica lá no México. A ideia do Eldorado ela foi tão marcante que ela ainda é presente em produtos da cultura pop, como por exemplo o jogo Uncharted Drake's Fortune de 2007. Nesse jogo a gente vai acompanhar a história do Nathan Drake, que seria o suposto descendente do explorador britânico do século XVI, Sir Francis Drake, em busca de um mítico reino na América do Sul. Claro que ele tem inimigos, como outros caçadores de tesouros, que querem não só a riqueza, mas o poder de Eldorado. Outra lenda que acompanhou o mito dos paraísos perdidos foi a lenda da Fonte da Juventude. O explorador espanhol Juan Ponce de León esteve pessoalmente envolvido na busca pela Fonte da Juventude na América Central. Segundo a lenda, quem bebesse de suas águas seria curado de
todas as doenças e jamais envelheceria. Ponce de León acompanhou Cristóvão Colombo em 1493 na segunda expedição financiada pelos reis católicos Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Na ocasião, os espanhóis colonizaram a atual ilha de São Domingos. Explorando os outros territórios, Ponce de León chegou a Porto Rico, onde se tornou governador em 1508. Por meio dos nativos dessa região, ele soube da fonte da juventude, que supostamente ficava numa ilha chamada Bimini, que ficava ao norte de Cuba. Em 1513, ele liderou uma expedição rumo a essa fonte. Ele acreditava que lá também estaria o Jardim do Éden. Mais uma vez, uma associação e uma atualização direta entre locais e narrativas bíblicas com as regiões conquistadas no Novo Mundo. Na costa do que hoje é o território da Flórida, Ponce de León foi ferido gravemente por indígenas. Chegou a ser levado para Cuba, mas faleceu sem encontrar a fonte da juventude e o Jardim do Éden. A ideia de uma fonte da juventude ou de águas milagrosas é bem anterior à modernidade e presente em várias culturas. Essas lendas foram apenas se atualizando no contexto das grandes navegações. Provavelmente a fonte da juventude é uma lenda originária dos tempos greco-romanos, pois ela seria um rio que saía do Monte Olimpo, onde era a morada dos deuses, e que passaria pela terra. Há registros também hindus de 700 a.C. que falam de poços milagrosos. Alexandre o Grande, o famoso conquistador da antiguidade, ele teria procurado pela fonte da juventude, inspirado por contos hebraicos. Mas não apenas locais ricos e fontes da juventude povoavam o imaginário dos cristãos na época. O Oceano Atlântico e as criaturas exóticas do Novo Mundo também compunham o acervo do imaginário das grandes navegações. Vamos falar agora do nome que o Oceano Atlântico tinha, o Mar Tenebroso e as criaturas além dele. Além dos saberes técnicos vindos dos gregos e dos árabes, portugueses e espanhóis herdaram dos gregos, romanos e de navegadores do século 13 e 14 conhecimentos que formaram todo um imaginário do Oceano Atlântico e as terras além-mar. Dentre esses navegadores estavam Nicolo e Mateo Polo, respectivamente pai e tio de Marco Polo, e o próprio Marco Polo também. Como já deve ter ficado claro, realizar viagens marítimas no século XV e XVI eram atividades difíceis que envolviam não somente investimentos financeiros particulares ou também de governos para a construção de embarcações e recrutamento de mão de obra, mas também conhecimentos e coragem para navegar por mares desconhecidos e chegar a regiões onde você não sabia o que havia e muito menos o que podia acontecer. Não é à toa que o Oceano Atlântico era o Mar Tenebroso. Navegadores e marinheiros temiam as águas do Oceano Atlântico porque eles acreditavam que elas abrigavam terríveis monstros ou poderiam ser ferventes. Relatos sobre naufrágios e avistamentos de animais de grande porte, então desconhecidos, como algumas espécies de baleia, ajudavam a criar ainda mais um imaginário sobre os perigos do mar. E por falar em novas terras, os europeus também acreditavam na existência de monstros mitológicos, como ciclopes com apenas um olho, sereias, antípodas. As antípodas eram seres que tinham os pés virados para trás. E cinocéfalos eram seres com corpos humanos e cabeça de cachorro que comiam carne humana. Com essas superstições prévias, animais avistados no Novo Mundo eram associados a essas criaturas míticas, que fazia com que isso ainda alimentasse mais ainda o imaginário português e espanhol dessa época. Essa mesma associação foi feita em relação aos nativos dos novos territórios, os índios, como eles eram chamados na época. Lembramos que atualmente a melhor denominação para esse conjunto de povos é indígena. Eles foram então relacionados aos seres do imaginário europeu, por isso foram entendidos como selvagens, inferiores e menos humanos por não serem cristãos. Olha que pessoal legal, né? O imaginário cristão da época e o estranhamento dos europeus com os costumes indígenas, com menos roupas no corpo, rituais de dança, alimentação diferentes, acabaram formando o conceito do indígena como um povo selvagem e desprovido de leis. E também de moral, de ética, de bons costumes. Os negros africanos escravizados nas colônias também eram vistos como seres inferiores. Portugueses e espanhóis e os europeus em geral entendiam que estavam no auge da civilização. O povo dos territórios por eles conquistados deveriam então ser civilizados.
e teriam que ser civilizados conforme os padrões europeus para serem considerados dignos. Essa forma de compreensão do outro influenciou bastante no genocídio, na escravização e no epistemicídio de indígenas e de africanos. Hoje essa ideia de graus civilizatórios em termos científicos e humanísticos caiu por terra. Não é mais válida a comparação ou tampouco uma ideia de nível civilizacional entre povos diferentes, ou de superioridade ou de inferioridade. Toda sociedade possui seus traços culturais típicos e se desenvolve conforme as demandas do espaço em que vive e também dos seus sujeitos. Bem, como a gente viu nos 2 vídeos sobre as navegações, as expansões ultramarinas de Portugal e Espanha, elas podem ser explicadas por fatores econômicos, políticos e geográficos, mas as ideias, conceitos e expectativas desses povos na época, ou seja, dos seus imaginários, também explicam o empreendimento das grandes navegações. De um modo geral, os portugueses interpretavam o mundo que conquistavam a partir de suas ideias prévias sobre os mesmos, ou seja, eles não chegavam lá para ver como é que era, eles já montavam uma ideia de como é que era, então tinha que ser daquele jeito. Mas é claro que esse contato também trouxe novas ideias e novas concepções. O imaginário, ele alimenta ações e ideias e também é alimentado por elas. É uma via de mão dupla. Nesse itinerário da imaginação, narrativas religiosas e desejos coletivos eram atualizados nos padrões da época. Isso explica as crenças em aliados poderosos, reinos míticos, fontes da juventude e criaturas estranhas e exóticas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aí, só apertar um botãozinho. Se quiser ser notificado dos nossos vídeos, aciona o sininho também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até lá!